As planilhas. Elas podem ser nossas melhores amigas ou, vamos combinar, nossas piores inimigas. Nesta análise, a gente vai descobrir como transformar aquele caos de números em histórias que realmente fazem a diferença. Quem nunca passou por isso, né? Olhar para uma tela cheia de dados, sabendo que tem uma informação de ouro ali no meio, mas ela está completamente perdida, soterrada por um monte de ruído. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai arrumar a casa, sabe? Corrigir aqueles erros mais frustrantes. Depois, vamos aprender a construir narrativas poderosas com nossos dados. Tudo com base em dicas de especialistas no assunto. Vamos começar pela raiz de muita dor de cabeça, a tal da planilha confusa. É impressionante como errinhos que parecem bobos podem acabar gerando mal-entendidos gigantescos. E olha, segundo os especialistas da Clarify, isso não é só um detalhe. Cada um desses erros é como uma porta aberta para interpretações erradas e, o que é pior, para decisões ruins que podem custar muito caro. Certo. Então, por onde a gente começa a botar ordem na casa? O primeiro passo é como se fosse arrumar a fundação de um prédio. A gente precisa dominar o básico e resolver os problemas técnicos primeiro. Vamos encarar de frente um dos vilões mais comuns, o famoso erro #valor. Pensa nele como um sinal de alerta geral do Excel, basicamente dizendo: opa, tem alguma coisa aqui que não está batendo. A boa notícia é que, na maioria das vezes, a solução é bem mais simples do que parece. E o legal deste slide é que ele funciona como um mapa. A gente vê que os culpados são quase sempre os mesmos. Espaços que a gente não vê, dados no formato errado e as ferramentas para consertar isso tudo. Elas já estão no Excel, a gente só precisa saber onde procurar. Beleza, os dados estão limpos. Missão cumprida, certo? Bom, ainda não. Porque, pensa bem, de que adianta uma fórmula matematicamente perfeita se ninguém, além da pessoa que a criou, consegue entender o que ela significa? E aqui está a mágica. Este slide mostra o poder de uma ideia bem simples: dar nomes às coisas. Em vez de um código indecifrável tipo C23, a gente usa vendas primeiro trimestre. A diferença é brutal, né? É como parar de falar em código e começar a falar a língua de todo mundo. E dá para ir além, combinando funções. É como criar uma pequena linha de montagem dentro de uma única célula, onde dá para checar várias condições de uma só vez, tudo de um jeito bem organizado e limpo. Então, ok, a gente corrigiu os erros, deixou a lógica mais clara, mas é exatamente aqui que o jogo vira. A gente deixa de ser só um técnico para se tornar um contador de histórias. Agora com essa muda de patamar, a gente sai do como fazer funcionar e entra no como fazer comunicar. E isso, olha, isso muda tudo. O mestre da visualização de dados, Edward Tufte, soltou essa pérola. E é uma grande verdade. Às vezes, as próprias ferramentas que deveriam ajudar acabam nos empurrando para criar coisas poluídas, em vez de mensagens claras. Por isso, a nossa missão é lutar contra essa poluição visual. Dê uma olhada nesse exemplo do livro Storytelling com Dados. É uma transformação da água para o vinho. Ao tirar o que não importa, usar a cor com inteligência e alinhar os elementos, a mensagem principal simplesmente salta aos olhos. E isso nos leva ao coração do storytelling com dados, definir a tal da grande ideia. Pensa assim, se o público só pudesse lembrar de uma única coisa da apresentação, o que seria? Essa é a sua grande ideia, e todo o resto tem que trabalhar para ela. E para nossa grande ideia brilhar, a gente precisa dar a ela a melhor roupa possível. É aqui que a gente começa a pensar um pouco como um designer. A escolha do visual não é sobre o que é mais chique ou impressionante, é sobre o que é mais fácil de entender. E muitas vezes a resposta mais eficaz é também a mais simples. Resistir à tentação de um gráfico super complexo pode ser a decisão mais inteligente. Por exemplo, se tem um número único e realmente poderoso, deixe que ele seja o herói da história. Este slide aqui torna o sucesso do programa uma coisa inquestionável, não é? De novo, para que esconder dois números tão importantes num gráfico complicado? Um texto simples, com destaque no que importa, faz o trabalho de forma muito mais direta. Fica na memória. Cada linha, cada cor, cada ícone que a gente adiciona exige um pouquinho mais de esforço mental de quem está vendo. A pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo é: isso aqui ajuda ou atrapalha? Se não está agregando um valor claro, a melhor coisa a fazer é tirar. E por último, mas não menos importante, a cor. Não é para decorar, é para comunicar. Pense nela como se fosse um marca-texto, destacando exatamente o que o público precisa ver.
E claro, sempre lembrando da acessibilidade, para garantir que a mensagem chegue para todo mundo, sem barreiras. Então, o desafio que fica é este. Da próxima vez que uma planilha for aberta, o convite é não pensar só em números, é pensar na história que eles contam. Qual vai ser a grande ideia? Porque quando a gente transforma dados em histórias, a gente não só informa, a gente inspira a mudança.